Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 13ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com uma pergunta dos discípulos de João: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Amados e amadas de Deus, por que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não? A questão do jejum. O judaísmo praticava jejum em alguns momentos. O jejum era uma realidade na vida do judeu. O judeu jejuava. Os discípulos de João Batista jejuavam, os fariseus praticavam jejum e os discípulos de Jesus não jejuam. E qual é a resposta que dá Jesus? Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Amados e amadas de Deus, a imagem do noivo que relembra aqui o grande casamento de Deus com a humanidade que se realiza em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo se realiza o grande casamento de Deus com a humanidade. E neste casamento Jesus é o noivo. Jesus é o noivo nessa festa de casamento que está acontecendo entre Deus e a humanidade. E Jesus diz então, se essa festa de casamento está acontecendo, não tem sentido jejuar. Se o noivo, que é ele, Jesus, está no meio dos homens, então não tem sentido os discípulos de Jesus jejuar. Mas dias virão em que o noivo será tirado. Então sim, aí tem sentido fazer jejum. Quando é que Jesus será tirado? No momento da sua morte. Aí sim, ele será tirado. É claro que depois, ele indo ao Pai, ele permanece no meio de nós de uma forma diferente. E aí sim, nós jejuamos, mas nós jejuamos por amor ao esposo, nós jejuamos por amor a Jesus Cristo. Os discípulos estão vivendo este grande noivado, esta grande festa de casamento de Deus com a humanidade. E então não tem sentido jejuarem. Se jejua quando não se tem o noivo. Mas o noivo está no meio dos homens, em Jesus de Nazaré. E então não tem sentido jejuar. Continua o Evangelho: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior. Amados e amadas de Deus, a imagem do remendo de pano, ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. Que remendo é esse? É o novo do reino de Deus. É o novo do reino de Deus que Jesus veio trazer, que não dá para ser colocado em roupa velha. Não combina, diz Jesus, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Amados e amadas de Deus, não dá aqui para fazer esta conexão.
e continua com a imagem diferente, mas dizendo a mesma coisa. Também não se coloca vinho novo em odres velhos. O que é o vinho novo? O vinho novo é tudo que Jesus veio trazer, os tempos messiânicos, os bens messiânicos. Não se coloca o novo do reino de Deus em odres velhos. Que odres velhos é esse? É o velho do judaísmo, dos costumes judaicos, dos preceitos judaicos no mundo judaico. Diz Jesus, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinhos novos se coloca em odres novos. Assim os dois se conservam. Quer dizer, o vinho novo que Jesus veio trazer, ele deve ser guardado no novo do cristianismo. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude a perceber o verdadeiro sentido do jejum na nossa vida. Nós jejuamos por causa de Jesus Cristo. O jejum não é um simples preceito, mas o jejum é sempre um ato de amor que mostra liberdade na qual o reino de Deus vai nos conduzindo. O jejum, ele sempre mostra nossa liberdade diante das coisas. O jejum, ele vai nos formando para sermos verdadeiramente homens e mulheres livres. Que este Evangelho nos ajude também a perceber sempre a novidade que Jesus Cristo veio trazer. Que este Evangelho nos ajude sempre a irmos acolhendo o novo de Jesus Cristo a cada dia da nossa vida. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.